Oi, pessoal, eu sou Elisa, estagiária de teatro aqui na Abundância. E hoje eu estou com a professora Sara, porque a gente começa a série de entrevistas que a gente vai ter em homenagem aos professores, né? Porque está chegando o Dia dos Professores, vocês podem esperar que vem muita coisa por aí. Oi, gente, eu sou a professora Sara, sou professora de teatro aqui na Abundância e é um prazer trabalhar nessa escola. A gente tem algumas perguntas, algumas vieram do Instagram, alguns seguidores, alunos mandaram perguntas, e outras a gente aqui da produção fez para vocês. Vamos lá. Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre você. Como foi a sua trajetória até chegar aqui? Como você se interessou pelo teatro, pela docência? Fala um pouco para a gente. A minha história é mais ou menos assim. Eu fui apresentar um trabalho na escola e quando eu cheguei na frente, né, no trabalho, no seminário, eu não consegui conversar. Eu fiquei muito nervosa e eu percebi que tinha alguma coisa que precisava melhorar dentro de mim e foi quando me indicaram fazer teatro. E eu era muito tímida, eu sou um pouco tímida, me considero um pouco tímida, mas ser tímido não é um problema, mas o excesso de timidez sim é um problema. Então eu fui trabalhar esse excesso e entrei no teatro e nunca mais parei. De repente eu estava fazendo peças e estudando as teorias e resolvi fazer a faculdade. Estou agora terminando o mestrado, né? E é isso. Mas você sempre gostou de teatro? Sempre gostei de teatro, desde criança. Eu tinha essa vontade de fazer teatro, mas eu tinha muita vergonha, assim. Depois de um tempo, você dando uma aula, na verdade você não falou um pouco sobre como foi sua trajetória até aqui. Você deu aula em outros lugares, em muito tempo, Já, tem muito tempo que está dando aula. já dei aula em algumas escolas antes de chegar, né, aqui na GU. Inclusive conheci a professora Carinha, a gente trabalhando juntas em outra escola. Eu sempre fui professora, assim, de quando eu era pequena, eu ensinando os meus primos em aulas de reforços de história e geografia, que é onde eu sou muito boa, não de exatas, né? E eu sempre tive essa docência, essa praticidade de ensinar. E quando eu comecei a dar aula de teatro, eu nem tinha feito ainda a faculdade de teatro, né? E eu percebi que tinha essa necessidade de se especializar melhor, que é extremamente importante a licenciatura, para eu perceber o que eu precisava melhorar, se eu estava no caminho certo nessa questão da docência, né? Depois que você já estava estabelecida, estou dando aulas para minha turminha aqui, tranquila. Passou pela sua cabeça a vontade de desistir, largar tudo, jogar tudo pro ar e falar, não, não é isso que eu quero, não quero ser professora. E se sim você pensou em desistir, o que te motivou a continuar? E primeiro eu queria dizer que essa pergunta vocês vão ver bastante aqui em todas as entrevistas, porque é importante você ter um apoio, sabe? Às vezes vocês estão passando, alguém está passando pela mesma situação, com algum desânimo, alguma questão interna, e os professores estão aqui para ajudar também, para dar uma motivação, né? Porque às vezes o problema do outro é o nosso, né? Antes de eu fazer teatro, eu já tinha de fazer a faculdade de teatro, né? Eu já tinha uma outra formação, né? Sou formada em Relações Internacionais, fiz uma pós-graduação em Gestão Empresarial, então eu tinha uma outra profissão. E foi um baque para minha família eu largar o que eu estava fazendo, mas para mim foi uma salvação. Eu considero uma salvação. E o começo foi muito complicado, porque eu não tive apoio familiar, não tive apoio de amigos, né? Do tipo, você tá ficando louca, pelo amor de Deus, você vai largar uma profissão para entrar numa coisa que não dá dinheiro, não sei o quê. Então, assim, a gente fica muito mal com isso, né? A gente se sente inseguro e foram noites de choros por aí. Mas isso me deu muita coragem de percorrer esse caminho, sabe? Eu sempre busco lembrar o porquê que eu tô aqui, porquê que eu tô aqui agora com você, porque a gente tá aqui nessa escola e sim, deu vontade de desistir pela falta de apoio familiar, mas hoje os meus pais, a minha irmã super me apoiam, eles adoram. A gente tem algumas questões assim muito fortes, não só no teatro, mas de às vezes a gente ser professor e não conseguir exercer a função que seria, por exemplo, sei lá, se eu sou professora de teatro, eu não consigo ser atriz, me atrapalha. Você acha que o seu eu professora atrapalha o seu eu atriz? Não, jamais. Primeiramente, ser atriz ou ser professora, ou ser atriz e ser professora é um fator não anula o outro.
Eu falo sempre para os meus alunos aqui que nós somos eternos estudantes de teatro, para eles não terem essa visão de a professora sabe tudo. A gente não tem esse problema aqui, né? Eu preciso ter uma constância de estudo para estar onde eu estou hoje. Não tem como você parar de estudar se você é professora. E assim, enquanto atriz, não existe um nível, vamos colocar nível, de atuação perfeita. Se você parar de estudar, você enferruja, não tem como. Eu tenho essa questão para você que você pode responder com uma palavra ou com uma frase. Para começar, o palco para você é Casa. casa. É onde eu me sinto muito bem. É onde os meus sentidos, eles afloram bastante. Eu realmente sinto a minha respiração. Eu sinto os meus olhos piscando. A minha escuta, ela fica bem abrangente e às vezes eu vejo as coisas até em câmera lenta. Esse é o nível, assim, de como isso de como isso entra em mim, Uma né? imersão, né? E é muito legal estar no palco, mas é muito legal também o processo. Né? Aqui na escola a gente passa o ano todo no processo de construir um espetáculo e é muito legal isso, assim. Obviamente que em qualquer trabalho tem coisas que precisam consertar, tem coisas que não dão certo, e a gente volta e reúne, e é muito gostoso esse processo de construção, desconstrução, até chegar no dia do espetáculo. Um ator ou professor que você admira bastante? Eu gosto de ensinar para os meus alunos que às vezes a gente acha que a gente está muito distante de conquistar várias coisas na vida da gente. E eu gosto muito de falar que às vezes o exemplo está do nosso lado, sabe? E eu sempre procuro pessoas próximas, por exemplo, aqui em Goiânia. A UFG, né? Tem uma professora que é a Rosi Martins. Beijo, Rosi! Beijo, maravilhosa! A Rosi, ela gosta muito de Eugênio Barba, né, que é um dos teóricos do teatro, que trabalha antropologia teatral, que é o que eu trabalho aqui na escola. Então, ela é uma arte educadora, ela é uma professora, ela é uma atriz que me inspira muito. Indica um filme, uma série, alguma coisa que seja para quem está procurando, quem gosta de teatro, que se interessa, quer descobrir um pouco mais sobre essa área. Existe um grupo aqui no Brasil que chama Grupo Galpão. É um grupo antigo, maravilhoso. Tem artistas maravilhosos e eu acredito que tem no YouTube, inclusive, essa peça que eu vou indicar, que é Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, e tem música, tem dança e tem, né, atuação, e é muito legal como eles envolvem e como eles construíram Romeu e Julieta, que é um clássico, né, de Shakespeare, e ali você vai ver o que é teatro. Maravilha. Para a gente continuar com as perguntas, como que você diria que funciona a relação entre corpo, voz e mente no teatro? Quando a gente começa a estudar teatro, quem nunca fez teatro, a gente acha que é tudo separado, né? E na verdade, voz é corpo e mente é corpo. Não tem como a gente separar, né? Esses fatores, né? E é um trabalho conjunto. Então, assim, não tem como eu chegar aqui e não trabalhar a voz, né? Às vezes eu vou fazer um aquecimento e eu preciso aquecer minha voz. A gente não pode chegar aqui munido. A gente tem que chegar num processo de se permitir desconstruir, né? Então a gente tem que chegar com a mente aberta mesmo. E para a gente continuar, a gente sabe que o teatro é uma prática coletiva, né? Uhum. Então, qual que seria uma estratégia interessante, legal, para lidar com uma turma que está meio dispersa, meio distante, meio, sei lá, picuinha, por assim dizer? Dentro da minha sala de aula, eu tento trabalhar uma autonomia. Apesar de ser um trabalho coletivo, a maioria das vezes, né, independente de sala de aula, grupos de teatro, eu procuro trabalhar a autonomia dessas pessoas, porque para o coletivo funcionar, você precisa ser responsável, né, você com você mesmo. Então você precisa chegar na hora, você precisa fazer o seu aquecimento, entender qual é o aquecimento ideal para você, que não é o mesmo aquecimento que funciona para mim que funciona para ela. Não é a maneira que eu memorizo um texto que ela memoriza. Então você precisa descobrir, né, ter essa autopercepção de qual é a minha parcela dentro do coletivo.
qual seria o impacto que você diria que as aulas de teatro têm na vida das pessoas fora da sala de aula? Eu falo muito com a professora Karine que teatro não é terapia, desculpa, mas é terapêutico. Por quê? Já tive algumas questões pessoais que, graças ao teatro, eu consegui perpassar e me tornar uma pessoa mais forte. Não atriz ou professora, uma pessoa, um ser humano mais forte. A gente está acostumado a esperar resultados imediatos. Demais. E tudo tem seu tempo, tudo tem um processo. E não é o tempo do outro, não é o processo do outro, é o seu. Por isso que a gente tem que entrar com a mente aberta e se permitir. E eu acredito que isso acontece também em outras artes, né? Eu, enquanto sou professora, eu sou aluna da professora Karine, entrei aqui para melhorar, né, a minha questão teatral fazendo balé e sinto um processo um pouco parecido, apesar de ser uma arte diferente. Elas conversam em vários momentos, né? Então, a partir do momento que você tem essa noção, você começa a se tornar mais compassivo, eu posso dizer. Você começa a se tornar mais altruísta, você começa a entender o tempo do outro, você começa a entender que nem tudo é sobre você. Então, fatores pessoais se tornam vistos fazendo teatro. Eu tive experiência com alunos que estavam passando por momentos difíceis e eles não pararam de fazer teatro porque era um momento que eles se sentiam confortáveis, se sentiam acolhidos e essa hora que você se sente orgulho de ser professora, sabe? Né? Então, fico até emocionada com as coisas assim. Meu Deus. Pra gente continuar, eu tenho aqui a caixinha das afirmações. Sabe o VOF da escola, quando a gente falava verdade, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Aham. Então, tem algumas afirmações. Você pode pegar e me entregar. Eu vou ler e você diz pra mim. Verdade. Se é verdadeiro ou falso. Vejamos. Se faz teatro é porque quer atuar na televisão. Não, é falso. É falso, muito falso, gente. Atualmente, eu quero pegar essa pergunta já para falar um outro ponto também. Atualmente as pessoas elas querem fazer teatro para serem famosas. E ser famoso é uma consequência da sua profissão. Ser bem-sucedido é uma consequência dos seus atos, né? Então, não é porque a gente não está na televisão que a gente não é bem-sucedido ou é famoso, né? A gente tem os nossos ciclos, né, de convivência. E fazer a interpretação para câmera, cinema, né, para TV, é só mais um local, mais um lugar que você pode atuar, estudar, né, dar aula, assim como a gente aqui na nossa sala de aula. Pode pegar o próximo. Nossa, são todos? Não, acredito. São tantos. Vamos lá. Todo ator tem um ritual para entrar no palco. Verdade. Não digo todos, né? Vamos generalizar, porque cada um, como eu disse, tem o seu processo, né? E tem esse processo de perceber o que é melhor para você. Mas geralmente você sempre vai ver um ator, atriz, né? Entrando no palco, subindo no palco, entrando dentro da sala de aula, fazendo um gesto, um sinal de respeito. E aqui eu trabalho isso muito com os meus alunos. Cada um tem os seus gestos de respeito, para eles entenderem que é um lugar primordial para o instrumento de trabalho deles, que é o corpo deles. Então eles precisam entender que é importante, não é só chegar, igual você chega numa escola regular e vai sentar e, né, aprender. Não, aqui é um processo de desenvolvimento, é onde, né, você está fazendo uma construção, uma desconstrução, né? E aí, a partir dessa conduta, eles mudaram completamente. Eles se consideram mais artistas. Próximo. Nossa, tô com medo dessas perguntas. Mesmo de que tá tão tranquilo. Aquela professora de teatro sabe improvisar também, viu? É um dos fundamentos, na verdade, né? O improviso é importante no teatro. Aula de teatro vai muito além de só fazer cena. Claro, gente. Você não faz cena sem estudar. Gente, não existe isso.
a gente parte muito da improvisação. A gente está acostumado socialmente da palavra improviso ser algo ruim. Ai, deixa eu improvisar isso aqui, vamos improvisar? Não. O improviso é um ponto extremamente importante dentro do teatro. Então, a partir do improviso, a gente começa a construir cenas, entender o processo que o nosso corpo tem que fazer para a gente poder atuar em cena. Não é só chegar, colocar os pezinhos no chão, respirar fundo e falar texto. Teatro não é isso. O último. É o último. Essa deve ser a melhor de todas. Teatro infantil é só brincadeira. Verdade ou mentira? Verdade não. Verdade não. Gente, o que acontece com os jogos teatrais nos jogos tradicionais? Inclusive na docência, as pessoas, às vezes, os pais, né, querem colocar os filhos no teatro e eles chegam e vê o que está acontecendo dentro da sala do teatro e fala, não, mas se for para o meu filho brincar, ele brinca em casa, ele brinca com os colegas, eu não vou investir nisso. Mas o que a gente precisa entender? Os jogos teatrais é mais uma técnica do teatro para ajudar no seu desenvolvimento enquanto artista, né, ou no seu desenvolvimento corporal mesmo. O jogo teatral, ele permite ser um meio integrador para chegar numa técnica que seria difícil. Você chegar, vamos colocar assim, do nada, né? Tipo, faz um gesto aí pra mim. A pessoa fica assim, como assim fazer um gesto? Aí a pessoa faz oi, né? E sem tonos, e aí você vai ensinar através do jogo teatral que ela pode caminhar de maneiras diferentes, ela pode gesticular de maneiras diferentes, ela pode brincar com a voz dela, né? Fazer gráficos. E aí, de repente, ela vê que ela está, por exemplo, fazendo uma técnica de gesto, mas ela aprende a fazer isso jogando. Mas todo jogo teatral, ele serve para você chegar a algum objetivo, para você alcançar algum objetivo, para você trabalhar algum fundamento do teatro. Mas eu não uso essa palavra brincadeira, eu uso o jogo para eles entenderem que eles estão na hora do recreio, né? Eles não viram bagunça. Né? Então, essa é uma dificuldade que os pais, por exemplo, têm de entender. Que às vezes a filha está ali rolando no chão porque ela, sei lá, cobra na brincadeira, mas ela está fazendo com um propósito, porque às vezes ela tem um problema de coordenação motora e a gente está começando a trabalhar a coordenação motora ali. Agora, para a gente encerrar, pode falar para a câmera, professora Sara. A gente sabe que tem alguém que está assistindo, que um dia vai assistir, que às vezes está passando por um processo que não sabe o que fazer, sabe? A pessoa se interessa com teatro, talvez quer ser professora, mas não sabe por onde começar. O que é esse negócio de ser ator, professor? Por onde começa? O que você faz? O que acontece na nossa profissão? Né? Na nossa, a Elisa, né? Enquanto a estudante de teatro também, a gente tem uma desvalorização muito grande da nossa profissão. Eu acho que é válido falar, eu acho que aproveitei esse espaço para falar isso. E a gente vai encontrar muito aí na rua gente que acha que fazer teatro eu sei fazer teatro, eu sei chegar lá e fazer uma brincadeira, fazer um jogo, e não. Tentar pegar informações ao máximo do local que você vai procurar para fazer teatro. Você precisa procurar alguém que saiba ensinar a fazer teatro, né? Fazer teatro é estudar, é ser artista, é entender que não é só TV, é entender que eu preciso sentar minha bunda na cadeira e estudar mesmo, gente. Pergunte para você qual é o seu objetivo. Porque quando você começar a fazer teatro, vai dar vontade de desistir, porque vai dar medo, vai dar insegurança, para você lembrar do seu objetivo. Para você não desistir da cena, que é o que eu falo muito com os meus alunos. Muito obrigada, professora Sara, por estar aqui com a gente, respondendo as perguntas, o pessoal também as dúvidas. Essa foi a primeira entrevista, mas vocês podem esperar que vai ter muito mais por aí. Fiquem atentos, a gente está com a programação recheada. Vários professores aqui da escola vão passar por aqui para falar com a gente. Acompanhem. Muito obrigada e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem fazer teatro. Vem, Bragu.